Muito boa tarde, amigos do esporte. Está começando mais um programa Turma da Bola, Turma do Esporte desta sexta-feira. E nos destaques de hoje, vamos falar da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bahia e Vitória, o Bahia que deu 7-0 e vai aí avançando na competição. Vitória também vai bem na copinha. E Gabriel, agora é jogador do Flamengo, torcedor do Bahia, tá pé da vida, não gosta muito. E vamos falar também de você que comeu muito esse final de ano, no Natal, Ano Novo, nas férias. E a dieta, como é que é? Dieta da lua, dieta de um monte de coisa. A gente vai saber tudo isso daqui a pouquinho, como é que se faz, qual é o correto, com a nutricionista Marlu Oliveira. Ela vai estar conosco aqui e vai bater um papo a respeito desse assunto. Detalhes em instantes aqui no Canal 9. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. De volta aqui no Canal 9, como convidados, eu falei, temos aqui Lula Pereira. Lula, boa tarde, tudo tranquilo? Boa tarde, Paulo, boa tarde, amigos. Tudo bem, tudo tranquilo. O Bahia deu 7. Que bom, né? E Vitória segue aí, a gente vai estar nessa via crucis para contratação. Até o dia 20 só se fala em contratação de jogador e a gente espera que acertem dessa vez. Estou aqui também com Marlu Oliveira, nutricionista, vai bater um papo com a gente, principalmente Lula, que... Eu preciso de conselho, né? Não, acho que você nesse final de ano fala a verdade, muita coisa, né? Exagerei. Boa tarde, você que é nutricionista, fala pra gente. A gente sabe que essas férias todo mundo se excede, come muito. Aí são comidas maravilhosas, viu, aqui pra nós. E pra nutricionista deve ser também complicadíssimo, né? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, telespectadores. Realmente essa época do ano é uma época que a gente tem muitas festas, né? Tem o Natal, tem o Ano Novo, tem outras celebrações também. E com isso a gente acaba excedendo a quantidade. Fala, não, eu vou comer o dia todo para comer de noite. Isso aí também não existe, tá? Então acaba que não tem essa compensação. Então a gente precisa realmente ter um equilíbrio alimentar, né? Ter um gasto compatível com o que a gente está ingerindo para a gente manter o peso. No caso da gente perder agora, para quem excedeu e quer perder uns quilinhos aí pro verão, tá saradão, é importante que faça mesmo uma restrição, né? Uma dieta hipocalórica, que é uma dieta com baixa caloria. O que não pode faltar então na dieta? Não pode faltar nada na dieta, né? Tem que ter tudo, tem que ter carboidrato, tem que ter proteína, tem que ter lipídio, tem que ter vitaminas, tem que ter minerais, tem que ter tudo. E para quem ganhou peso? Para quem ganhou peso também vai ter tudo, só que ela vai saber selecionar que carboidrato é esse que eu vou comer. Então ela vai comer o carboidrato, aquele que é rico em alimentos integrais. Então tudo que ela for comer, ao invés de ser o pão de todo dia, vamos trocar pelo pão integral. Na verdade, se as pessoas já tivessem uma refeição semelhante à da época de nossos avós, não teria tanto problema hoje de sobrepeso e obesidade, porque antigamente não se comia tanto pão. Era mais o aipim, o cuscuz, né? Que hoje em dia não se tem mais isso na alimentação. E é importante ressaltar a manteiga, a margarina, né? Que é utilizada como aí para poder passar no aipim, no cuscuz, está substituindo aí pelo azeite, né? Que é rico em gordura poliinsaturada e vai auxiliar nessa perda de peso. E claro, as frutas. Muita fruta, verdura, legumes, né? Principalmente no horário do café da manhã, a gente tem que sempre ter uma fruta na refeição. Ou um mamão, ou uma manga, o que for a preferência sua de gosto. Não tem problema, contanto que não falte a fruta. Vamos ver as imagens aí, o pessoal, a gente chega agora, verão, as pessoas começam a andar, praticar, e aí aquela dor na consciência do que aconteceu. A gente vai bater um papo aqui, vendo as imagens. Eu acredito que muitos aí fica aí com a mão na consciência, a gente vê aí já o pessoal na praia tentando, outros andando. Mas, doutora, a gente analisa assim, que cada um quer fazer uma dieta, né? Sim. E resolve essas dietas de
da lua, da água, tanta dieta. O Lula mesmo aqui tem um dia que tava fazendo uma dieta. Mas acho que era dieta de engorda. Não, mas me indicaram, Paulo. A sopa, né? Não, me indicaram com sinceridade, doutora. É um milhopiste com leite. Alguma coisa assim. Tem mais passarinho aí, gente? Nossa senhora. Não. Milhopiste? E come milhopiste? Sim. Aí eu queria saber da doutora se é eficaz esse tal de suco de milho, uma coisa assim. Na verdade, hoje as pessoas estão usando muito de grãos, né? Para poder ter a perda de peso, foi o que a gente falou aqui em relação aos integrais, né? Aí tem hoje a chia, que o pessoal vem falando muito aí por causa da taxa de ômega 3. Então não é milhopiste, né? Não é milhopiste, né? O ideal mesmo é a gente fazer uma reeducação alimentar, né? E manter isso aí, por esse tempo pelo menos, de verão, uma dieta hipocalórica, como eu falei. Então reduzir a quantidade, né? Mas manter a qualidade dos alimentos, então manter frutas, manter aí o pão, se for pão, o integral de preferência, né, o cuscuz, o aipim, mas uma quantidade relativamente reduzida. Ou procurar um atendimento nutricional personalizado para fazer o cálculo da quantidade exata, porque é individualizado, de que cada um vai ter aí para poder fazer o consumo. A senhora falou frutas. Isso. Quais indicadas? As ideais? Todas as frutas são indicadas, todas, isso. Nessa época, mais calóricas que a outra. Isso, tem mais... Eu acho engraçado isso porque o pessoal não fala da quilocaloria de um hambúrguer, né? Vai falar da quilocaloria de uma fruta. Então as frutas, elas têm muitos benefícios. Então muito mais benefício do que o malefício, do que aumento de peso. Então vamos abusar das frutas. Não pode evitar nenhuma, né? Todas vão. Não precisa evitar. Agora sim, quem tem... o que é que a gente sempre recomenda? Nunca repetir. Então a pessoa gosta de banana e quer comer banana de manhã, de tarde, de noite. Aí não dá, né? Porque engorda. Não é que engorde, mas você vai estar dando a parte boa e a parte ruim da banana. Qual é a parte ruim da banana? A parte ruim da banana é que ela tem muita fibra que causa um pouco de prisão de ventre. Né? Então a gente tem que dar preferência assim a não repetir. Não é que engorde. Né? É porque a gente dá a mesma fruta, a gente acaba fazendo essa atividade dentro do corpo. Doutora, então repetir assim. Eu amo suco com muito açúcar. E aí? Mascavo. Né? A dica é, para quem não consegue tomar o suco sem açúcar, preferir o açúcar mascavo, porque é um açúcar mais natural, que é rico em vitaminas e minerais também, e compensa. Porque quando o açúcar chega na corrente sanguínea, ele acaba retirando dos ossos os micronutrientes que ele não tinha na constituição, porque foi retirado, né? Lá no processamento do açúcar branco, foi retirado as vitaminas, os minerais dele, e ele acaba tirando dos nossos ossos, né, esses minerais. Então, um futuro aí com esse açúcar em excesso pode levar a osteoporose, por exemplo. Então, já que gosta muito de açúcar, não tira o açúcar de jeito nenhum do suco, então o jeito é colocar o açúcar mascavo. E no caso, o adoçante, também ele tira alguma coisa dos ossos, etc, tal, tem esquecimento, um monte de coisa, é mito? Não, olha, os adoçantes, eles na verdade são produtos químicos, né? E produto químico, ele faz reações de aumento de radical livre dentro do corpo, que hoje é uma preocupação de toda a equipe de saúde. Porque o radical livre em excesso, ele vai mexer no DNA. Ele mexendo no DNA, ele vai provocar câncer. Então hoje a gente não está muito assim a favor de falar de adoçante, né? Não quer açúcar, toma adoçante. A não ser alguns adoçantes que são extremamente naturais, que são feitos de plantas. E aí eles não têm produto químico, né? Que é uma exceção. O grande vilão é o refrigerante, né? Sim. O que é que você deve fazer? Parar de tomar? Acabou, jogar fora? Olha, quando eu atendo os pacientes, eu geralmente não falo isso, porque não adianta. A gente vai para o aniversário de uma criança, né, de 2, 3 anos, a gente vai virar, você a partir de hoje nunca mais vai tomar um refrigerante. Aí você vai para o aniversário, não tem suco, não tem água, só bem refrigerante. E aí? Vou ficar com sede? Não, né? Então, a questão é você não fazer isso diariamente. É você não consumir refrigerante diariamente. Tem pessoas que tomam refrigerante todos os dias. Então, é restringir o refrigerante, assim, para um final de semana. Não precisa ser todo final de semana também, mas tem uma festa para ir, vai ter refrigerante? Vamos lá, vamos tomar esse refrigerante. Agora, reduzir também a quantidade, porque lembrando, assim, que em 600 ml de refrigerante, tem 16 pacotes daquele de sachê de açúcar. Então é muito açúcar. Então... 16 pacotes de sachê, daquele sachê que a gente coloca de açúcar. É quase 9 colheres de açúcar. É bastante açúcar, é mais até do que 9 então, colheres. Um copo daquele tem praticamente 9 colheres. Nossa!
E esses diets, refrigerantes, toma, não, diet não tem açúcar. O zero também, né? O zero não tem nada. É verdade Então, ou é mito isso? É importante falar do diet e do light, né? Que o pessoal às vezes confunde. Que é O diet, zero, light. o zero que é zero tudo. Zero gordura, zero açúcar. Não. É verdade. Olha, o diet, ele é feito mais para pessoas diabéticas, que não podem ter o consumo de carboidrato, que é o açúcar. Então, os diets, eles não têm carboidrato, mas não significa com isso que ele não seja calórico, porque ele pode ter aumento da taxa de lipídio. Então, ele pode ter muito lipídio na constituição dele e não ter carboidrato. E esse senhor lipídio, ele é o que? O responsável? O lipídio é aquele mais quilocalórico, né? O que mais, vamos dizer assim, tem quilocaloria para gastar. Porque quando você come o que você gasta, o que você faz atividade física, não tem problema, né? Você comeu, você vai gastar. Mas quando você come e não gasta, o pessoal hoje em dia é muito sedentário, né? Daqui a pouco até para beber água, a gente vai ter um botão para apertar e a água vai vir, né? Então o pessoal está muito sedentário. Então, com isso, não há o gasto. Então há necessidade da gente evitar alimentos muito calóricos. Então lipídio, sempre quando for consumir lipídio, que é o mais calórico, dá preferência aos lipídios insaturados, que apesar de ter quilocaloria, auxilia na perda de peso. Então quer dizer que mesmo o refrigerante zero, ele pode causar problemas à saúde? O que eu tô querendo dizer, o zero, em matéria de refrigerante zero, ele tem muito aditivo químico, tá? Tem muito aditivo químico que não é saudável. Mas em matéria de alimentos, no geral, diet, que o pessoal confunde o diet com light, a diferença é essa. Então o diet, ele pode não ter carboidrato, mas ele vai ter, pode ter, né? Não que ele vai ter, mas ele pode ter uma taxa maior de lipídio. Então o certo é buscar, para quem quer uma redução de quilocaloria, é buscar o alimento light, porque é o light que reduz a quilocaloria. Então vai reduzir carboidrato, vai reduzir lipídio, é ele que vai reduzir. Tem aqui uma voz da consciência já falando aqui com a gente. A água com gás cria algum problema? A água com Substituir gás pelo refrigerante? não tem problema, você pode consumir água com gás. Agora sim, não é interessante para as pessoas que têm gastrite, né? Porque a gastrite ela é um desconforto no estômago e esse gás que vai estar lá no estômago, ele vai estar fermentando um pouquinho, então Mas não pode ser engorda. um desconforto, não. Não tem isso? Outra pergunta aqui, ó. Cervejinha. Eu gosto de uma cervejinha, né? Já é rotina na mesa dos brasileiros. E aí, engorda, não engorda? É mito? O que é que acontece com a cerveja? Eu vi uma matéria no outro dia dizendo que a cerveja não engorda. Que a cerveja evita câncer. Eu vi umas matérias aí malucas que saíram aí inclusive agora no final do ano, vi nas revistas. Verdade isso, doutor? É mito, engorda, não engorda? Já é rotina no final de semana brasileiro. Aliás, eu acho que é o líquido mais consumido que existe, né? Em Salvador, sim. Sim, hoje é um líquido bastante consumido, né? E engorda sim, e muito. É o que? Carboidrato líquido? Ele possui carboidrato É também. pão líquido. O que acontece? O carboidrato, 1 grama de carboidrato, só para vocês terem uma noção, 1 grama de carboidrato dá 4 quilocalorias, cada 1 grama. 1 grama, no caso da cerveja, falando do álcool em si, ele dá 7 quilocalorias. Nossa. Tá? Então é mais que o carboidrato, é menos que o lipídio, que o lipídio 1 grama dá 9 quilocalorias. Então ele é menos que o lipídio, mas ele é muito mais que o carboidrato, ele engorda sim. Tá? Então o carboidrato é o vilão da morfagem. Não, o carboidrato não é o vilão, é isso que eu tô tentando desmistificar, porque tem umas dietas por aí, dieta da proteína, que eu já ouvi falar, então as pessoas não comem carboidrato e vão comer proteína. Tá? Isso é muito perigoso, porque a gente pode fazer a cetoacidose no sangue, pode levar Então à morte. não resolve. Não resolve. Só de proteína. Uma dieta só de Não proteína. resolve, não resolve. É a gente saber equilibrar, é comer carboidrato, é comer proteína, é comer lipídio, é comer vitaminas e minerais na quantidade ideal. Doutora, então, no meu almoço agora vai ser feijão, arroz, carne sem farinha e sem refrigerante e o suco com açúcar mascavo. É isso que eu tenho que E a comer? salada? A salada, eu esqueci. Salada de quê? O que é que bota na salada? Então você pode fazer uma salada mista. Então você pode sempre colocar folhosos escuros, verdes escuros, que o pessoal não tá comendo muito. Eu gosto muito de lembrar de Popeye, né, que é muito forte Popeye. Então porque ele come espinafre. Então o espinafre realmente tem um teor alto de micronutrientes, ele é bem saudável, é rico em complexo B, que auxilia a cognição. Hoje muita gente cansada, está falando, ai, tô cansado, trabalho, tô cansado, então tá faltando complexo B. Então, sempre colocar um folhoso verde escuro, um verde claro, colocar um tomatinho que tem licopeno para proteger aí a próstata do câncer. Coloca cenoura, vitamina A, aí beterraba com ferro. Então fazer uma mistura, uma salada colorida. Uhum. Doutora, inclusive hoje chegamos aqui, tem uma pessoa que não almoçou, né? E resolveu comprar os hambúrgueres aí. E outros que não vai comer porque passar fome emagrece. Não, passar fome não emagrece, eu vou explicar por quê.
Quer dizer, eu, não vou, eu tiro a refeição. Eu não tomo café pela manhã, mas almoço um pouquinho, à noite, resolve. Não resolve. Aí eu vou explicar por que não resolve. Então, quando a gente pula a refeição ou troca por lanche, o nosso corpo sente. Né? Então a gente sobe na balança, a gente vê, poxa, eu emagreci 1 quilo de ontem pra hoje porque eu cortei tal e tal refeição e eu emagreci 1 quilo. Na verdade, esse 1 quilo que você perdeu aí não foi de gordura, foi 1 quilo de massa magra, que é o problema, que é o que a gente luta pra ganhar, que é o músculo, né? A gente quer estar magro, né? No sentido de estar sem gordura, mas estar com massa magra. Então, quando a gente perde nessas dietas, a gente está perdendo massa magra, porque o corpo, ele antes de quebrar a gordura nesse jejum, ele vai quebrar a massa magra, que é o músculo. Então, Lula, você quebrou sua massa magra, você tem a massa... Agora, doutora, só água de coco, doutor, água de coco, qual é o benefício que ele faz ao corpo? A água de coco ela é excelente, porque ela, além de ter a água, né, que é a fonte de água, ela tem os eletrólitos, que são as vitaminas, os minerais, tem também lipídios insaturados naquela carninha ali, né? Os lipídios insaturados, quando eu falo, o pessoal está mais acostumado a ouvir ômega 3, ômega 6, né, que são exemplos de lipídios insaturados. Então aquela pelezinha ali, né, ela é rica nisso aí, aumenta HDL também, que é o colesterol bom da gente. Então a água de coco ela é excelente para poder repor, hidratar o corpo, porque o corpo, quando a gente faz atividade física, isso é importante falar, a gente perde água no suor, mas a gente também perde os micronutrientes, que são esses eletrólitos que eu falei. Então a água de coco ela repõe aí a água e os eletrólitos. Outra coisa, diz que bebida engorda, o que é pior no final de semana, né? Amanhã, hoje é sábado, hoje à noite já começa. É a bebida ou aqueles tiragostos que a pessoa... Ou é tudo junto, tudo faz parte do mesmo balaio? Olha, é importante falar isso porque às vezes a pessoa quer beber e não quer comer, né? Não, porque eu vou beber aí eu não vou comer para poder não engordar. E aquele tiragostozinho lá, isso é perigoso, né? Porque a pessoa pode ter uma baixa de glicemia, tá? No sangue, tem uma hipoglicemia, tem um desmaio, passa mal, né? Então é interessante que a gente coma assim enquanto tá fazendo a questão da bebida ali. Mas o mais interessante é que a gente beba bastante água, tá? Porque a água, diariamente, inclusive quando tá bebendo, então beber e intercalar a cerveja com a água, para poder ela estar eliminando ali do corpo aquele líquido, né? A cerveja. Cerveja com água? Isso, intercalando com a água. É líquido, tudo é líquido. Uma vez o cara perguntou pro outro... É a primeira vez que eu ouço falar uma coisa dessa na minha vida, né? Tinha um presidente aqui no Brasil, você conhece bastante, não lembro, Jânio Quadros, acho que é isso mesmo, foi presidente, né? Sim. Uma repórter perguntou a ele o porquê, doutor, por que o senhor bebe tanto? Ele disse, porque é líquido. Se fosse sólido, eu comia. E deve ser por causa disso, né? Inclusive, a cerveja desidrata? O álcool desidrata? Se o álcool desidrata? O álcool, ele tem a questão que eu falei, ele entra por uma via no organismo, no fígado, que é uma via da droga, né? Ele entra por uma via de metabolismo de droga dentro do corpo. Então ele desvia o funcionamento do corpo para metabolizar aquela droga. Por isso que a gente não pode ficar sem comer enquanto está bebendo. Porque senão a gente realmente tem uma perda de glicemia e pode ter um estado de coma alcoólico aí. Tá? Marlon Oliveira está falando com a gente aqui, nutricionista. Quantas vezes tem que comer então no dia? Vamos lá. 6 de manhã vezes. Você acorda, para quem acorda 10 da manhã, já sabe que vai almoçar lá para as 2 da tarde, né? Mas sim. O que? Vamos lá. A voz da consciência já está dizendo aqui, já está chegando no final, a gente já sabe, mas intercalar sempre, o que engorda também é a quantidade do que a gente come ou essa distância que a gente tem entre uma alimentação e outra? Comer muito engorda ou é justamente essa distância? Tudo a ver com o que você está falando, tá? Então, toda a relação. Então, o fato de a gente ficar muito tempo sem se alimentar, a gente aumenta a quantidade quando está comendo. E essa quantidade que a gente vai comer, mais do que a necessidade da gente daquele horário, vai virar gordura sim. Então, o ideal é fazer de 5 a 6 refeições ao dia. Porque com isso, você maneira quando vai comer. Né? Você não tá com aquela fome de leão. Você tá com apetite, né? Você vai lá, faz seu prato de forma equilibrada, porque você fez o lanche da manhã, fez um lanche na tarde. Então, quando você vai almoçar, você vai jantar, né? Você não tem aquela fome de leão. Então, você já equilibra. Além disso, o seu metabolismo aumenta quando você faz de 5 a 6 refeições. O seu metabolismo aumenta e com isso você gasta também mais e acaba tendo uma perda de peso. A diferença entre comer e se alimentar?
A diferença, sim. Porque eu posso comer um hambúrguer, como você falou na hora do almoço, e eu não estou tendo nutrientes suficientes para poder nutrir o meu corpo. Né? Então, quando eu me alimento, eu estou colocando nutrientes necessários para o meu dia a dia ali, a minha carga diária. Outra pergunta, o baiano gosta muito de farinha. Sim. Farinha. Boa pergunta. Sim. Farofa, feijão, arroz, farinha e carne. Então, A farinha é um vilão mesmo, é isso mesmo, de tão ruim a farinha? Isso, a farinha, o que acontece? Ela é carboidrato também, né? Então a gente tem aí arroz, tem o feijão, tem a farinha. Então o que acontece? Ela vai vai aumentar o peso? Sim, pode ser. Além disso, ela causa prisão de ventre, que é um problema da maior parte da população hoje. Então você né? comer banana com farinha é uma festa. É uma festa, né? Então a gente tem que estar, por isso que tá revezando, comer banana, mas vamos comer mamão também em outro horário, né? Vamos comer manga, porque a manga, né, o mamão, eles são laxantes, então eles auxiliam ao trânsito intestinal. Mas a farinha não é vilã, você tem que moderar. A farinha é moderar, né? E a farofa? É vilã? Então a farofa já entra a manteiga, já entra o óleo, né? Já entra outras coisas que vão estar prejudicando aí. De preferência, cortar a farinha, né? Rapaz, depois de ouvir o relato tudo aqui, que eu pensei que ia tirar toda a minha dúvida, eu estou mais com dúvida ainda. O que é que eu vou comer, pelo amor de Deus? Tudo que é bom é feijão, ruim. arroz, Tudo que é bom é ruim. carne, sem farinha. Carne sem gordura, vira de sem açúcar, suco com mascavo, sem farinha, pimenta é boa. Pimenta é bom. Termogênico, auxilia aí, inclusive, a aumentar o metabolismo para perda de peso é bom. Até hambúrguer com pimenta eu vou comer agora. Muito bem, doutora, foi uma satisfação tê-la aqui, viu? Muito bom, acho que a gente tentou tirar aqui as dúvidas. E, Lula, a gente precisa de um conselho, você está acima do peso, sem farinha, etc e tal. Doutora, a senhora pode vir outras vezes aqui? Sim, claro. Em breve vai estar na CBN com a gente lá em entrevista, viu? Doutora, Pronto, muito obrigado. Eu acho que foi de grande valia aqui a sua participação no programa de hoje. Principalmente para você que passou o final de ano, comeu muito Chester, muito queijo. Panetone. Panetone engorda muito, né? Panetone é Nossa. bem rico ali, né? Não Pão para o branco, programa, né? o pessoal já estão ali batendo, mas a gente... mas doutora, obrigado, viu? Espero que você volte aqui outras vezes para a gente falar um pouquinho sempre desse quadro aqui de saúde, de alimentação, que é interessante. E o brasileiro parece que come muito mal. Sim, né? Precisa de uma reeducação alimentar. A acarajé não tem fim. A acarajé é nossa cultura, né? Não dá pra dizer assim, não vai comer mais, né? Mas vamos deixar assim uma vez no mês. Eu tenho um animal aqui que come todo dia. Aí É difícil. é complicado. Muito bem, batemos um papo aqui com a doutora Marlu Oliveira, nutricionista. Vamos trazer ela mais uma vez simpática aqui, bater um papo com a gente. Explicou de uma maneira muito simples, sendo muito técnica. E foi muito bom aí para que você em casa pudesse aí ter uma ideia do que é você cuidar de sua saúde, até porque a saúde começa também pela boca. Eu vou ao break e volto daqui a pouquinho com outras informações, falar do Bahia, falar do Vitória, expectativa aí da Copa São Paulo, enfim, vem aí o Campeonato do Nordeste, o Copa do Nordeste. Como estamos se preparando para a Vitória? Detalhes em instantes. Sometimes everything's wrong. Now it's time to sing along. When the day is night alone. If you feel like letting go. When
Hold on. Hold on. You are not alone. Hold on. Hold on. Voltamos, estamos de volta para falar também da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Está conosco aqui Márcio Júnior, que ao lado do Lula Pereira. Que aula, viu, Lula? Farinha não, pão não, refrigerante não. Eu vou morrer de suco fome. não, Cerveja não. cerveja Carne não. carne não. Eu vou morrer de fome. Mas até porque, eu vou dizer uma coisa, a gente tá meio gordinho, o Márcio também tá engordando também. Acho que mais assim é Lucas aqui, o nosso campo. Que coisa horrorosa. Ô Paulo, volta lá. Quando o Márcio falou a semana passada que a gente estava com eu disse o seguinte: o baiano antigamente ia para a Copa São Paulo para compor. Tomava 5-0, voltava, tomava 6-0, voltava, tomava 4-0, voltava. E hoje não. A gente é franco favorito. Você acha? A diferença, eu acho. Que o Bahia deu 7? Não, porque o Vitória foi campeão brasileiro agora. O Bahia foi visto. O Bahia foi visto na do mesma ano Copa São passado. Paulo. Acrescente, se você E a colocar Copa São agora. Paulo é muito difícil. Se você colocar acrescente e perdeu um jogo com o Flamengo, com aquele pênalti que a gente sabe lá como foi lá, né? No final. Então a gente já acrescente que está. Bahia e Vitória tem crescido muito. Tem uns gols, né? Ô Márcio, o Bahia deu 7, né? 7 Igual a o Flamengo jogou contra o time. Interessante assistir aquele jogo Flamengo e os Santos do Amapá. Eu nunca vi tanta maluquice daquele jogador, Railan, e bateu no adversário, Railan, bateu no juiz, deu cascudo no juiz. Mas vamos ver o Bahia aí, olha. O Bahia aí, jogando duro, vamos lá. Gols do Bahia, vai anotando aí, esse é o primeiro. Rida. 2, é o segundo do Bahia, não vou nem dizer o nome dos jogadores aí. Vai a festa do Bahia. 3, 4, aí foi frango do goleiro. 5, não tem zagueiro não esse time, né? 6, vem cá, tudo de um lado? Ficou na Paraíba. 7. Ficou na Paraíba o zagueiro. E aí, o que a gente faz aí? Pô, voltando aí, ó. Esse foi um gol no primeiro tempo, não é isso? Voltando exatamente. de novo aí. O primeiro gol do Bahia no primeiro tempo, saiu. 1-0. Aí o segundo, olha o que o zagueiro faz. 2, né? De novo aí, repetindo, 3, 4, 5. E chovendo, né? 6. Tomou gol de tudo quanto é jeito. Tem goleiro esse time? Qual o destaque hoje do Bahia, Márcio? É o conjunto? É só o Rio? Ou esse time que é ruim mesmo? O Bahia tem um bom conjunto, porque é aquela. Já segue aquela base que Esse foi gol vice-campeão. que o Rida fez Olha o aí, zagueiro. de fora da área, fez um gol muito bem feito. O Bahia já tem aquela base, né? Que foi vice-campeão da Copa São Paulo em 2010. O Bahia também já tem a base do ano passado, da Copa do Brasil ano passado. E aí tem o Rida, tem o Rainan, que ele é o lateral. Desse time aí, não tem Você acha que isso Paulista. influenciou porque esse time é ruim mesmo? O time é ruim. Agora o Bahia venceu o Criciúma, que o Criciúma não é uma divisão de base ruim. Deu quanto, Bahia? O Bahia deu 2-0 no primeiro jogo, o Criciúma. O Bahia fez 2 jogos e já 7 fez 9 gols. 9 gols, deu 2-0 no Criciúma. É um dos times que mais fez gol na competição. Ao lado do Flamengo, que deu aquele 7 no Santos do Amapá. Jogando com 8. Jogando com 8. E você jogou com 11, né? Exatamente. E aí, o Bahia tem um conjunto bom que vem mesclado os jogadores que veio da Copa São Paulo de 2010, os jogadores do ano passado da Copa do Brasil, que o Bahia foi eliminado pro Atlético Mineiro, e outros que vão subindo. O que era sub-18 vai subindo. Aí com a presença do Rida, que chegou ano passado no Bahia, que o Rida ontem fez, no último jogo, fez 3 gols, contra a equipe do Criciúma fez 1 gol, então já são 4 no campeonato, de 9, quase metade é dele. A equipe do Bahia tá bem. E esse Rida pode ser aproveitado na equipe profissional. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Luiz Pereira. Lula, depois que o time tomou 5 gols, dá para contar?
Rapaz, Do quinto gol, dá pra contar alguma coisa ou é gol? É gol. Dá pra contar? A partir Você do que foi quinto goleiro? gol, a partir do quinto gol, Ah. ele só pede pra terminar o jogo. Ele conta, Sim, mas o jogo ele não tem 15. ele não conta quantos gols estão tomando, não. Ele conta os minutos que faltam pra terminar. Eu estava vendo as imagens do Bahia, esses foram os gols que o Bahia conseguiu fazer, mas perdeu muito gol também. Aí, não jogou. Se todos os gols que o Bahia tentasse, entrasse, era 15. E o Se time o Bahia do Bahia faz metade, não jogou com o time 15. titular absoluto. Que o Talisca não jogou aí, né? Talisca Talisca não não jogou. Os outros que estão compondo. O Talisca já- não jogou nessas duas últimas partidas por causa daquela situação que ele teve da cirurgia. Tem jogador da seleção brasileira, tem jogador aí que está compondo o time profissional, tem o Talisca que não jogou, enfim. Eu acho que o Bahia está indo muito bem, muito bem. Olha, Deu 7 aí no golaço aí do Rio. Paraibanos, olha o que o zagueiro fez aí, chutou o vento. Mas aí já não importava mais não, né? O Tá que com me cinco já. acabou a história. Agora, o que me preocupa mesmo, que me deixou de cabeça quente sem dormir, foi o Gabriel. Muito barato. Mas vamos encerrar logo esses gols aí do Bahia? Pronto. Aí o Bahia 7. No Botafogo. Você No me disse o Botafogo da seguinte, Paraíba. você me disse o seguinte, que o Bahia não ia ver 10 mil na mão e ir Não embora. aguentava 10. Não aguentou, vai 6. Como é que pode? A gente falou aqui na segunda-feira. Segunda-feira. Não aguentava 10. Não aguentava 8. Depois fui baixando, né? Porque o início era 12. Aí você disse, E não vai ser não aguenta o ver dinheiro 10. de vez. O Flamengo vai pagar a prestação. Não, mas não é o Flamengo que paga, não paga ninguém. Que seja, quem for pagar, vai pagar. Se pagar, se sair do bolso do Flamengo, vai pagar a prestação. Até 2014 o Bahia vai receber o dinheirinho. Inclusive ontem o Flamengo, foi interessante, o Flamengo não antes de anunciar a chegada do Gabriel, o Gabriel indo para o Flamengo não tinha pago os salários dos jogadores. E só no final da tarde conseguiu pagar o salário do elenco, né, que estava atrasado, Eu uma acho assim. parte do salário. E agora sim, um jogador que vai para uma grande equipe, o Flamengo é uma grande equipe, tem visibilidade. Será que dessa vez o Gabriel tem um espaço ali na seleção? O Gabriel tinha que ser vendido do Paulo. Porque assim, o Bahia tem que fazer dinheiro. O Bahia tem que fazer dinheiro. Mas vendeu barato? O problema Não foi sabe esse. vender o Vendeu Bahia. barato. Não sabe vender. Não aguenta ver dinheiro. O Internacional, só, mesmo com aquela quantidade toda de sócios que ele tem, mas só consegue fechar sua folha se vender pelo menos 2 jogadores da sua divisão de base. O Internacional, que é hoje o grande exemplo do futebol em questão de sócios, de finanças, só consegue fechar sua folha vendendo jogadores. O São Paulo é a mesma coisa, o Bahia também tem que fazer isso. Agora- Só que 2 milhões e 200 mil euros é muito pouco para um jogador da qualidade do Gabriel. Agora a gente fala muito na venda do Gabriel, só que a gente não fala em reposição. O Bahia vende o jogador e não repõe. Porque, por exemplo, você viu que o São Paulo vendeu o Lucas, mas levou antes o Ganso, e começa a levar vários jogadores. Mas o Bahia não tem essa peça de reposição. E aí é a preocupação que a gente tem. Vendeu o Gabriel, sim, 6 milhões, tudo bem. 6 milhões, é dinheiro. Porém, Precisa Dinheiro comprar. é Não. partido que não vai receber os 6 milhões de Sim, euros. tudo Sim, bem. mas não tem a precisa- posição. Precisa encontrar esse camisa 8 urgente, né? Já que não tem o camisa 10. Que você disse que o Jefferson é o bola da vez. Eu acho que esse camisa 8, esse elo de ligação, meio campo, ataque, que é justamente o Gabriel, o Bahia precisa urgentemente. o Gabriel, que era torcedor do Bahia, né? Ou é torcedor do Bahia, inclusive ele falou que Eu- estava no Bahia Fast Clube, ele estava lá torcendo. E a gente deseja boa sorte ao Gabriel. Eu acho que o torcedor do Bahia tem que agradecer ao Gabriel, Claro. porque tem serviço prestado ao Bahia. Eu acho que um grande problema dos torcedores e de alguns dirigentes é não valorizar quem prestou serviço. Exatamente. É ingratidão. Acho que é uma das piores coisas que existe no mundo é ingratidão. E que ele vá, faça sucesso. E assim como o Daniel Alves, que acabou na entrevista que deu com o Glauber Guerra, que ele quer vir pro Bahia, quer encerrar a carreira no Bahia. Valorizar o jogador nada mais é do que ele ser vendido pelo bom trabalho que ele está fazendo no clube que ele está. Isso principalmente o jogador da base. Saiu da base, foi pro profissional, foi valorizado, está indo pro Flamengo. O Flamengo é uma das grandes equipes do futebol brasileiro, só que Olha, o Gabriel Bahia chegou vai no Bahia. receber esse dinheiro? O Gabriel chegou no Bahia. O Gabriel vai com receber o custo salário zero, dele? né? O Gabriel chegou no Bahia com custo zero. E essa venda para ele é uma boa vantagem financeira. O Bahia vai receber pouco ou muito, se é o preço justo ou não. O Bahia vai receber também.
Então, com custo zero e chegar a 7 milhões de reais, eu acho que é uma grande vantagem. Gabriel no Santos não sairia por menos de 15 milhões de reais. O Bahia não sabe vender. Mas você tem que entender que há uma diferença muito Mas grande é o da primeiro visibilidade. jogador, Mas Bahia a qualidade do clubes. jogador é a mesma. O Mas jogador a de visibilidade é qualidade outra. tem Acho que o qualidade nosso no time meu ele se lado. apequena às vezes, né? E a Você gente fica disse aguardando. isso, você me disse isso a semana passada, eu fiquei pensando. Realmente o Bahia, quando caiu para a terceira, depois levou 7 anos da segunda, isso faz com que, o time caia de produção. O time caia no seu geral, no seu todo. Então, agora que o Bahia está tendo visibilidade de novo. Porque para a FIFA, primeiro Corinthians, depois Bahia e depois Santa Cruz do Brasil. Muito bem, tá aí importantes informações do Bahia. O Vitória continua também, assim como o Bahia, Vai pegar aguardando. o Vitória testando de Copa São Paulo, pega o Monte Azul amanhã e aí precisa vencer para passar como primeiro. Porque se ele não passar como primeiro, ele ainda tem uma chance de passar entre os 9 melhores segundos. E vai passar. Mas para não depender da sorte dos outros segundos colocados serem piores do que ele, para ele passar entre os 9 melhores, vence o jogo e aí passa como primeiro colocado. E o Vitória também fica na expectativa de novos contratados, né? Para a Copa do Nordeste. Aí eu pergunto para você, Luiz Pereira, o torcedor começa a reclamar muito, né? Que o Bahia e Vitória não contrata. Mas precisa desse desespero todo nesse primeiro momento, até porque você tem duas competições, a princípio, que é a Copa do Nordeste, depois o Campeonato Baiano. E geralmente a gente percebe que esses clubes medianos, como Bahia, como Vitória, dentre outros, com todo respeito quando eu falo mediano, né? Eu tô falando com bala na agulha, para contratar, como o Corinthians, contratou o Pato, etc e tal. Mas maio, geralmente, no começo de maio, é quando começa a chegar esses jogadores no final do Campeonato Paulista. Aí a gente começa a ver o reforço para se preparar para o Campeonato Brasileiro. Será que Bahia e Vitória estão nessa mesma política? A gente vai saber rápido. Por quê? Porque o ano passado o parâmetro para que se contratasse ou não foi o Campeonato Baiano. Esse ano não. Esse ano vai pegar a Copa do Nordeste. Aí então já começa com competição forte para ver o que é que eu preciso. Preciso de lateral, de goleiro, de um atacante, de meio campo, sabe? O campeonato do Nordeste, diferentemente do Campeonato Baiano, no ano passado, vai ser a tônica que ele vai se basear para a contratação Só que futura. tem uma questão. O Corinthians e São Paulo esperam no final do Campeonato Paulista para contratar os destaques do Campeonato Paulista e de outros campeonatos, porque tem bala na agulha. Se o também Bahia vão esperar disputar competições, vão se disputar Bahia Libertadores. esperar o Campeonato Paulista acabar para disputar com o Corinthians, com o Santos, com o Internacional, com o Cruzeiro e entre outros, vai perder. O Vitória é a Sim, mesma mas o coisa. Corinthians já o tá Bahia com- tem que contratar esses jogadores antes do campeonato. Olha, Porque quem se não ele tá- se destaca, o o Corinthians Márcio- vai querer, o Santos vai querer, o São Paulo vai querer. Quem é que não vai querer um jogador que se destacou no campeonato estadual mais difícil do Se Brasil? vai acontecer o seguinte, esses grandes clubes de São Paulo, exceto o Palmeiras, já está totalmente montado. Os elencos estão montados. É o Campeonato Paulista. E a expectativa do Vitória ainda acredita na chegada do Neto Baiano para o Vitória, ainda tem esperanças. E o Bahia deve anunciar o Adriano Michael Jackson, né? A semana que vem, e a gente fica aguardando esse final de semana, realmente isso vai concluir. Mas, Márcio, obrigado, viu? Bom final de semana para você. Lula, bom final de semana sem farinha, sem muito açúcar e etc. Tal, viu? Até segunda, se Deus quiser. Um abraço a Muito todos. bem, gente. Um bom final de semana para vocês. Obrigado por estar aqui conosco. E segunda-feira estaremos de volta com outras informações do esporte aqui no Canal 9.